Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou o Emerson e hoje daremos sequência ao nosso podcast, 5 anos de comemoração do podcast Sampa Samba. E hoje traremos aqui um dos quadros mais importantes do nosso podcast, que é exatamente o Carnaval Arte, né? Que aqui a gente sempre faz a veneração, a gente sempre faz os elogios às escolas de samba que compõem os desfiles do Carnaval de São Paulo. E então aqui a gente vai elencar, né, os destaques artísticos, seja no campo da dança, seja no campo da arte visual em si, e no campo musical e no destaque, né, geral, assim como todo. Então é isso. Antes de mais nada, deixe de seguir os Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, e assim sucessivamente. Então, basicamente isso. Então, a gente sempre começa com uma das principais aulas no desfile de escola de samba, que é exatamente a aula das baianas. E aqui a gente... Lembrando que este episódio, ele está indo como vídeo para o Spotify, também está indo como vídeo para o YouTube. A experiência deste vídeo, acho que era mais interessante vendo as imagens, né? Então, quem está vendo as imagens, está vendo exatamente a ala de baianas da Mancha Verde. Do meu ponto de vista, uma das fantasias de baianas mais lindas deste carnaval de 2025. Essa junção, né, do Mar Salgado com o Rio Doce, né, Iemanjá com o Oxum, que era exatamente o cerne da abertura do desfile da Mancha Verde. Tem muitas questões que a gente poderia linkar em questões de enredo, mas eu acho que dentro da temática desse profano sagrado, que é a região, né, ali do Recôncavo Baiano, eu acho que a fantasia da ala de baianas da Mancha Verde é um primor artístico de toda a comissão de carnaval da escola. Esse degradê da saia, né, como se fosse pequenos retalhos, né, pequenos macarrões, vamos dizer assim, de lasanhas, né, de tecido, que vão se juntando nessa espiral do peixe dourado. É muito lindo. Isso aqui quando eu vi na minha frente, quando eu tentei ver, consegui ver, né, porque onde eu estava quase fui levado pelas fumaças da torcida, mas no geral é o grande destaque no meu ponto de vista aqui no desfile da Mancha Verde, é exatamente essa ala de baianas. Do meu ponto de vista, a ala de baianas mais bonita, inclusive, do carnaval deste ano aqui em São Paulo, né? Então, basicamente isso, né? Vamos também entender, porque é muita coisa que a gente vai falar hoje. Acho que a outra ala de baianas que eu destaco aqui é da Rosas de Ouro. Eu acho que a estrutura da fantasia é muito bem feita. Esse trabalho também, né? Na Mancha Verde você tinha, aqui na Rosas de Ouro você tem algo semelhante, que é esse trabalho da cor, aqui, só que aqui não é um grande degradê de azul, né? Aqui a gente tem a saia, né? A barra da saia um pouco mais escura, e conforme vai chegando na parte do dorso, já fica numa cor mais uniforme. Mas eu acho que essa estrutura dada nesse tom meio egípcio da ala de baianas ficou muito bem feito, e ao longo da pista, né, a estrutura se manteve, né? Então, além de bem feita, bem construída, bem trabalhada. Então, parabéns a todo o barracão aí, todo o ateliê da Rosas de Ouro, que fez aí um trabalho bastante impecável, pelo menos nessa parte, né, de organização, de feitio das fantasias. Outra aula de baianas que eu destaco com bastante aqui atenção é a aula de baianas da Águia de Ouro, do Edson Machado, do André Machado. Um trabalho muito bonito. Acho que esse piano, né, mesclando com essas cores do carnaval é muito bonito, bastante romântico, eu diria, e deu leveza na pista, né? Então, acho que quando a aula de baianas desfila de forma leve, significa que o carnavalesco fez o seu trabalho do jeito que tem que ser, né? Então, fica aí as parabenizações aí, a aula de baianas da Águia de Ouro. Outra aula de baianas que eu acho que tem um destaque bastante relevante neste ano é a aula de baianas acadêmicos do Tucuruvi, né, que era a única parte, né, a única fantasia que tinha de fato o manto tupinambá,
e elas todas ali nessa revoada de guarás, nessa revoada de tecidos que foram muito bem distribuídos ao longo de toda a fantasia e deu um movimento estético muito bonito, né? Bastante efetivo. Então destaco aqui também a ala de baianos acadêmicos do Tucuruvi. Outra ala que também destaco é a ala de baianos da Estrela do Terceiro Milênio, que aqui é muito mais pelo aspecto da construção narrativa da fantasia, né? Ali era o amor de mãe dentro do movimento LGBT, e você tinha 2 fileiras, eram 4 fileiras de baianas, e no centro você tinha exatamente mães, né, com seus filhos do movimento, né? Então você tinha ali essa homenagem, né, afetiva das mães cercando o amor, né, de fato, ali existente do movimento LGBT. Então, acho que nesse sentido, pelo aspecto da construção narrativa da fantasia, eu destaco aqui também a Estrela do Terceiro Milênio. No acesso, embora o Dicile tenha tido muitos problemas, é inegável que, no meu ponto de vista, pelo menos, a ala de baianas mais bonita entre especial e acesso é da X9 paulistana. É uma ala de baianas com cara de baiana, né, estética original, esse tom de bege com esse tom afro, né, que ao longo de toda a fantasia dá um aspecto visual bastante bonito, e elas rodando era de uma poesia muito bonita. Então, nesse sentido, parabéns aí à X9 paulistana pela confecção, né, do carnavalesco, de todo o ateliê, que não é só basta desenhar, tá, gente? O carnavalesco desenha, às vezes ele tem um designer que desenha, mas às vezes é mais importante o ateliê, né? E aí a supervisão do diretor de carnaval, de todo o diretor de barracão, é mais importante às vezes até do que o trabalho do carnavalesco. E por fim, né, encerrando aqui o tópico baianas, acho que uma ala de baianas bastante interessante é a da Dom Bosco. O tecido, né, ele é um tecido bastante duro, é muito mais difícil de trabalhar, inclusive, e até um risco, né, porque a possibilidade de uma baiana cair na pista é muito grande. E nesse sentido, toda essa construção desse lado místico do circo que a ala de baianas trouxe da Dom Bosco é de um bom gosto estético incrível, né? Cada uma numa cor diferente, e essa estrutura feita da ala de baianas e misturar, né, também com o tradicional dos colares, né, dos turbantes, é muito bem feito, né? Então parabéns aí Pano da Costa também, parabéns aí à escola Dom Bosco pela execução e realização das fantasias, que ele também coloca aqui como um grande destaque aqui do ano. Baianas bonitas, né? É sempre bom ver baianas, é sempre bom ver baianas bonitas à nossa frente. Vamos agora para os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeiras. A gente vai começar aqui pelo casal da Dragões da Real, que é exatamente o Rubens e a Jane. É uma fantasia belíssima, né? Essa coisa dos contos de fadas, né? Ela de fada, ele nesse universo, né, quase infantil, nesse mundo aquarelável que a escola abria. Um casal bastante experiente, né? Uma dança também um pouco mais clássica, mas com toques, né, também da inserção desse moderno, né, que são exatamente as coreografias, né, o desenho coreográfico obrigatório ali na frente do júri, e uma segurança muito grande, né? Acho que o Rubens e a Jane já estão há um bom tempo juntos, e, no meu ponto de vista, eles se consolidam como um dos grandes casais de São Paulo. Eu acho que isso tem que ser relevado. Em São Paulo, essa longevidade dos casais não é tão grande, então é sempre bom, né, ver casais com experiência na nossa frente, assim como o casal aqui que eu destaco, que eu acho que é um dos grandes casais deste ano no Carnaval de São Paulo, que é exatamente o Diego e a Jussara. Uma fantasia também extremamente elegante, bastante luxuosa, né, nesse mundo meio egípcio também. E, inegavelmente, né, acho que eles têm um entrosamento muito grande e é bonito de ver, né? Você percebe que existe uma coreografia, você percebe que tem todo um desenho estudado ao longo de toda a pista, mas eles fazem isso de uma forma muito fluida, né? E isso transparece, né? Isso aparece para o grande público, até mesmo para quem não entende do quesito. Eu acho que é um grande mérito, além de todo o grupo, né? Toda a equipe que cuida deles, é o mérito deles, né? Que eles conseguem passar isso de uma forma bastante interessante, e não é novidade, né? Quase todo ano
é quase impecável o trabalho dos dois, e coloco eles aqui também como um dos grandes casais do Carnaval de São Paulo, que também, junto com o Rubens e a Jane, tem mais esse lado do clássico, junto com esse lado do moderno, nos desfiles aqui de escola de samba de São Paulo. Outro casal que eu destaco aqui, principalmente por causa da porta-bandeira, que é exatamente a Alessandra, né, a Liz Gross, uma dança incrível dos dois, né, do Everson e da Alessandra. Ela tem um estilo de bailado que faz lembrar as grandes portas-bandeiras que desfilavam na Tiradentes, no início ali do Sambódromo, que é esse giro forte, esse giro que, né, o mastro alto, né, o mastro mostrando para todo mundo que a sua escola está entrando ali, e é com uma força e um vigor que eu acho que falta às vezes nas portas-bandeiras. Eu entendo a questão do clássico, eu entendo a questão da leveza, mas eu acho que a porta-bandeira que gira com força significa que ela está girando a história da escola, né? Eu acho que isso é muito, muito visível, né? E acho que o Everson, ele não é que ele seja, isso aqui não é um tom pejorativo, não, mas ele se tornou um coadjuvante que deu mais brilho ainda a todo o trabalho da dupla. Eu acho que isso ficou bastante visível, né? Destaque aqui principalmente por causa da Liz, mas o Everson foi também, né? Conseguiu compor bem toda a posição ali existente. Bem, a gente vai agora então para o próximo casal que eu destaco aqui, que é o João e a Mona Lisa, um trabalho incrível ali no desfile da Águia de Ouro, uma fantasia bastante leve, mas ao mesmo tempo bastante luxuosa também, e aqui eu destaco exatamente, acho que é uma coisa, né, os casais que estou destacando aqui, acho que com exceção de mais, só um exatamente, eu acho que são mais, vamos assim, dos dois, né, dois, né, os próximos que vão vir daqui a pouco, são um pouco mais contemporâneos. Eu acho que tanto o Rubens e a Jane, quanto o Diego e a Jussara, quanto o Everson e a Liz, e o João e a Mona Lisa, são exemplos de como o quesito, ele não precisa abandonar o lado tradicional. E eu acho que é um grande problema de alguns casais de São Paulo, que é essa coreografia um pouco exagerada, né? Beirando até mesmo um TikTok, né? Fica uma coisa extremamente forçada às vezes. E eu acho que o João e a Mona Lisa, eles conseguem dosar isso. É uma coreografia extremamente pensada, né, para apresentação, principalmente dos quesitos obrigatórios, mas não perde a leveza, né, não perde todo a essência do quesito, que eu acho que alguns casais em São Paulo esse ano pesaram, exageraram um pouco a mão nesse aspecto, né? Mas fica aí os parabéns ao casal, o João e a Mona Lisa, né, o casal da Águia de Ouro. Aí, né, um casal um pouco mais contemporâneo, se assim podemos dizer, né, principalmente por causa não só da indumentária, mas também pelo estilo de dança, principalmente do Luan como um todo, né, que fazia o par com a Valesca, né, mas hoje, atualmente, né, desde o ano passado, faz com a Beatriz o par na Tucuruvi. Eu acho que é a junção disso tudo, né? A Beatriz é um furacão na pista, né? Acho que o giro dela é muito bonito. A finalização de mão, o trabalho de mão, né, de braço dela é muito bem feito. Me chamou a atenção, acho que um dos melhores do grupo. E com esse estilo, né, tradicional, mas ao mesmo tempo moderno do Luan, acho que é um casamento muito bem feito, que no ano passado deu certo, e que esse ano continuou dando certo, né? Então acho que, de novo, né, se prezar para o futuro, né, para uma continuidade do casal, a chance deles se concretizarem como o grande casal, um dos grandes casais de São Paulo no futuro, é muito grande, né? Então fica aí os votos, né, de desejo para que a parceria continue aí com o passar do tempo. Já no caso da Estrela, é uma parceria que ela não é necessariamente antiga, ela também é recente, da Valesca e do Arthur. E aqui os dois são mais contemporâneos, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Mas que você tem ali toda a elegância, toda a tradição do estilo de casal em São Paulo, é inegável, né? Que a Valesca ela é um dos grandes expoentes, né, do quesito nos últimos anos. E o Arthur, que vem, né, de parcerias picadas ao longo do tempo, eu acho que se concretiza com a Valesca, pelo menos se eles quiserem novamente, né? Pelo menos assim a gente espera.
para um futuro aí vindouro à frente da Estrela do Terceiro Milênio ou em outras escolas, mas é um casal promissor. Esperamos aí que eles se mantenham, né? E aqui é um estilo também um pouco mais contemporâneo, eu diria, de enxergar o quesito, né? Mestre Sala e Porta Bandeira. Então fica aí os votos dos casais. Não vou colocar nenhum do acesso, porque nenhum casal do acesso me causou aquela sensação de algo extremamente, vamos dizer assim, novo. Claramente teve boas apresentações, mas eu acho que eu fico com estes. Eu acho que esse ano os casais mais antigos, os casais que estão há mais tempo na dança do casal, digamos, como primeiro, me chamaram mais atenção do que os casais mais novos, né? Mas isso não quer dizer que os outros casais não tenham sido bons, tá? Fica só esse adendo aí nesse aspecto. Vamos agora então para um quesito que a gente vai passar aqui um pouco mais rápido, né? Até porque eu não sou especialista, embora eu entenda um pouco, que é exatamente a Barroca Zona Sul, que teve como mestre de bateria o Fernando Negão, uma bateria que pegou um samba extremamente complexo, embora muito bonito, mas extremamente complexo, e fez com bastante capacidade, dar ainda mais protagonismo para a harmonia, para a escola. Um belo trabalho também no carro de som, daqui a pouco a gente vai falar, mas em termos rítmicos, né, a bateria da Barroca Zona Sul elevou o nível do samba e conseguiu conjugar, né, os protagonismos, que é algo extremamente difícil, extremamente raro, né? Então parabéns aí ao mestre Fernando, que fez um trabalho excelente na escola. A gente cita aqui também a camisa verde e branco do Fernando Negão, que, do meu ponto de vista, é a grande bateria do grupo especial, embora muitos não coloquem ela como a grande, mas eu coloco ela como uma grande bateria exatamente pelo simples, né? A bateria da camisa verde e branco, historicamente, sempre foi uma bateria difícil, né? Uma bateria pesada, ela nasce do rústico, né? Principalmente do samba de bumbo, era uma das cenas mais visíveis, né, do carnaval dos anos 80, dos anos 90, era as pessoas saírem, né, os ritmistas da camisa verde e branco saírem literalmente, assim como os ritmistas da Nenê, né, e da Vavai, mas da camisa, né, que já que estamos falando dela aqui, saírem literalmente sangrando, né, exatamente pela força. E eu acho que nesse sentido a camisa está retornando ou voltando a ter isso como protagonismo, mas o que me chamou a atenção foi que essa intensidade foi conjugada com duas bossas extremamente bem realizadas pelo mestre de bateria, né, o Jason Ferro, e nesse sentido foi uma apresentação impecável da escola lá da Barra Funda, né? Então, basicamente isso. Outra bateria que chamou a atenção exatamente pela execução rítmica, acho que é a bateria da Mocidade Alegre, do Mestre Sombra, né? Uma bateria extremamente experiente, né? Com pessoas não só no apoio, mas também de ritmistas experientes, assim como ritmistas novos. Mas acho que o samba não era também muito fácil, e a bateria conseguiu dar uma interpretação rítmica bastante interessante e com aquele estilo, né, de surpresas, né, de apego com o público que sempre existe nas baterias, né, nas apresentações da Mocidade Alegre. Então fica aqui também um grande destaque, né, artístico deste ano. Também no grupo especial, a bateria da Gaviões da Fiel, uma das mais esperadas do Carnaval de São Paulo, que fez uma apresentação irretocável do mestre Ciro, um mestre que vai se consolidando na escola, que é uma coisa que faltava, eu diria até, na Gaviões da Fiel, que sempre teve grandes mestres de bateria, e mestres de bateria protagonistas. Eu acho que o Ciro, nos últimos anos, já está fazendo isso, mas acho que esse ano ele teve um desafio, que é esse enredo afro, como nunca tinha feito, e ele já tinha inserido exatamente bossas, ritmos afros ao longo de desfiles da Gaviões da Fiel, mas acho que eu sinto que nesse ano ele se permitiu ousar, assim como toda a bateria, e ficou muito visível. Eu acho que foram bem premiados pela ousadia, né, pelo estilo que foi empregado, sem descaracterizar também o estilo da bateria da Gaviões da Fiel, que também tem esse estilo, não é um estilo mais pesado, mas é um estilo um pouco mais clássico de tocar, né? E eu acho que isso ficou muito, muito visível na apresentação da escola. Então, parabéns aí a todos os ritmistas da Gaviões da Fiel. Assim como o mestre Serginho, que
ano passado foi um assombro, esse ano também não deixou de ser, né? Na Tucuruvi, uma apresentação irretocável, a inserção do ritmo indígena, dos elementos indígenas, foram muito bem pensados, muito bem organizados. Eu acho que a escola soube desenvolver isso na pista de forma consciente, sem cair em estereótipos, sem ficar extremamente caricato. Então, parabéns aí também à bateria da Tucuruvi, né? E a bossa, né? A bossa indígena é um exemplo de como, quando fica bem microfonado, todo mundo escuta e todo mundo entende, né? E no grupo especial, a última escola que a gente destaca aqui no aspecto da bateria, exatamente a Vai Vai, do Tadeu e do Beto. Uma apresentação também, cito aqui, semelhante à camisa verde e branco, tá? Eu acho que o ritmo da Vai Vai é o mais, vamos dizer assim, impossível de não entender em São Paulo. Acho que ao longe você enxerga, né, ouvindo a Vai Vai chegar, e eles conseguiram manter a essência da escola, mas eu acho que eu sinto diferente, assim como ano passado, no ano do hip hop já ficou bem visível, esse ano foi, acho que, a concretização de que a bateria da Vai Vai está disposta, vamos dizer assim, a ter uma outra identidade, uma identidade que vai priorizar talvez mais as bossas complexas, né, elementos rítmicos, né, desenhos rítmicos bonitos. E eu acho que esse ano foi a concretização desse estilo, né, da Vai Vai, e mostra, né, que há uma maturidade, né, e acho que naturalmente uma passagem de bastão aí para o mestre Beto, né, um grande mestre aí de bateria do Carnaval de São Paulo. No acesso, eu vou citar aqui apenas uma escola que eu acho que fez, no meu ponto de vista, o desenho rítmico de bossa mais bonito deste ano do Carnaval de São Paulo, que é a Vila Maria, do mestre Moleza, que saiu da escola, né, mas que deixou para nós como herança, vamos dizer assim, né, como um documento histórico, essa apresentação incrível do samba, que eu acho extremamente bom, da Vila Maria. Então, parabéns à escola, parabéns ao mestre Moleza. Eu não estou acompanhando, não sei se ele vai para outra escola, não sei se ele precocemente está se aposentando, mas eu espero que ele não se aposente, né? Eu espero que ele continue aí ao longo do tempo, né? Nos presenteando com elementos rítmicos que desde o comecinho, quando ele estava lá na Mancha Verde, já despontava como um grande mestre, e que nesses últimos anos se consolidou como um dos grandes mestres de bateria do carnaval brasileiro. Então, fica aí os nossos desejos de continuidade, né? Vamos então agora para o musical. O musical, a gente vai ficar aqui, aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, né? O musical aqui a gente está levando em consideração carro de som e também a interpretação do samba, né? O samba em si, né? E a gente destaca aqui a Colorado do Brás, que tem como o intérprete o Léo do Cavaco, que ano passado ele já tinha feito uma apresentação espetacular. Eu acho que esse ano fez ainda mais. Acho que foi uma bela apresentação do Colorado do Brás. Um samba que levantou a pista, a escola cantou bem, a escola evoluiu muito bem. Eu acho que foi um grande elemento para o desfile da Colorado do Brás ter dado certo e ter mantido, principalmente, né? Eu acho que é o grande objetivo da escola, ter mantido, se manter, né, no grupo especial. Também neste dia, eu cito aqui exatamente a Barroca Zona Sul, que teve como os intérpretes, né, o Cris Santos e o Dudu Ananias. Uma apresentação belíssima dos dois, né, da escola como um todo, mas uma apresentação irretocável. Cito aqui a Tatuapé, principalmente pela qualidade que o Celcinho e o carro de som, principalmente as vozes femininas, deram ao samba da Tatuapé. Eu acho que foi a gota, era o que faltava para o desfile, que no meu ponto de vista não é um desfile bom, não é um desfile no meu ponto de vista também que colocasse a escola entre as 5, não vejo dessa forma, mas acho que se isso aconteceu, passa muito pelo desempenho do carro de som, da harmonia, do canto da escola, principalmente do Celcinho Modi. Na Gaviões da Fiel, cito aqui o Ernesto Teixeira e também as vozes femininas do carro da Gaviões da Fiel, que tinha um desafio, um samba difícil,
um samba pesado, um samba denso, e que o Ernesto soube tirar de letras, e eu acho que ele se consolida como um dos grandes intérpretes de escolas de samba do Brasil, não só de São Paulo, não só por isso, né? Ele vai ser, a partir de agora, o mestre, o intérprete, né? Com maior tempo em uma escola de samba. Isso não é para qualquer um. Então, parabéns aí a Gaviões. E é bonito ver, né? Uma pessoa que está há tanto tempo no carnaval se permitindo, né? Se permitindo aos novos desafios, calando a boca dos críticos e se mantendo aí como uma das grandes vozes do nosso carnaval como um todo. Cito aqui também uma voz que eu acho extremamente bonita, que é a voz exatamente do Hudson, que é o intérprete da Tucuruvi, e fez uma apresentação belíssima, né? No samba que é difícil, ele soube interpretar muito bem, em alguns momentos a gente sentia ali intensidades diferentes, e acho que isso ficou bem visível num samba que é bonito, e que a escola simplesmente soube ainda mais dar valor, né, na pista como um todo. E no acesso, a gente cita aqui o Cleiton, né, intérprete da Vila Maria, e também o Gilcinho, intérprete da Tom Maior, que, no ponto de vista, fizeram as grandes apresentações ali musicais no grupo de acesso. Poderiam citar outras aqui, mas vamos citar duas, eu acho que as que mais destacaram, pelo menos do meu ponto de vista. Vamos agora à parte visual, que é uma parte que muita gente gosta. Citar aqui, primeiramente, a Rosas de Ouro, trabalho impecável, principalmente no aspecto alegórico, né, da estrutura das alegorias, um bom aproveitamento dos volumes, das cores, dos formatos, de todos, né, esculturas, né, acabamento como um todo. A escola foi muito bem. Cito também as fantasias, bastante, vamos dizer assim, fáceis, né, de identificação, por exemplo, a fantasia, por exemplo, do detetive, a fantasia, por exemplo, daquele negócio que é os naviozinhos, né? Que eu não esqueci o nome, né, o nome saiu da minha cabeça, o Lego e outras coisas mais, né? A pipa ficava muito visível, até mesmo o período mais histórico do enredo também ficou bastante fácil de interpretar. Acho que isso é interessante, né? Porque é uma escola que sempre pregou o aspecto do luxo, né? Do acabamento. Eu acho que soube mesclar isso muito bem. É um trabalho muito mais elogioso, talvez, ao Fábio, que fez isso de forma bastante eficiente, utilizando muito bem as cores da escola, né? O primeiro, o segundo setor, principalmente uma mescla de azul com rosa, vários tons e subtons. Eu acho que isso ficou bastante bonito ao longo de toda a apresentação da Rosas de Ouro como um todo. Cito aqui também, acho que muita gente vai ficar surpreso com o que eu vou dizer, exatamente a Águia de Ouro com o André, que fez um trabalho bastante bonito, principalmente em fantasia. Acho que em termos de fantasia é um dos melhores conjuntos do carnaval deste ano. Eu acho que as texturas, né, que ele conseguiu empregar, o uso de cor, o uso das fitas, o uso de estandartes, de bandeiras, né, ao longo das fantasias, e isso ficou bastante bonito, né, e deu um volume bastante interessante para o componente, e visualmente falando, esteticamente falando, ficou muito bonito. As alegorias, eu acho que elas destoam em alguns momentos, principalmente a segunda, mas eu acho que a primeira, a terceira e a última são muito interessantes, né? Conseguem passar, transpor muito bem a ideia do enredo, do homenageado. Eu acho que questões à parte com a escola tem que elogiar quando vai bem, né? Principalmente aqui por causa do André em específico. Cito aqui também a Mocidade Alegre, que fez um trabalho impecável também no uso de cores, alegorias extremamente interessantes, embora eu ache que elas sejam enormes demais, né? Não é uma característica muito comum da Mocidade Alegre, mas é uma característica do Caio, que é o carnavalesco, e eu acho que isso ele conseguiu dar o tom interessante. As cores iam contando de si, né? No começo dourado, depois esse tom mais ocre, depois a gente vai para o prata com verde, a gente termina no vermelho, exatamente para passar a ideia dos amuletos de Mandinga. E acho que também as fantasias muito interessantes, as cores, né? O padrão de cores utilizado foi muito bem interessante.
E eu acho que os detalhes das alegorias são muito bonitos, principalmente o primeiro e o segundo carro são primor, né? Acho que esses dois carros deveriam nunca ser desmontados, acho que poderiam ficar expostos, né? Porque são muito bonitos. Então fica parabéns aí a toda a equipe de Barracão da Mocidade Alegre, que fez um desfile visualmente falando bastante bonito, assim como a Gaviões da Fiel, que fez um trabalho bastante interessante no uso das máscaras africanas. Os carros são bastante interessantes. Sou um pouco reticente ao uso de plotter no terceiro carro, mas aí é uma questão pessoal minha, eu não gosto. Mas eu acho que o modo como foi utilizado ficou bonito, passa, né? Vamos dizer assim. Acho que o uso das esculturas, não gosto de bonecão, mas acho que aqui não ficou de mau gosto. Acho que o bonecão compõe a alegoria como um todo. E eu acho que o trabalho de fantasias é também bastante interessante, embora eu não goste muito da solução em algumas delas, mas é inegável que o conjunto visual da Gaviões da Fiel chame muita atenção, principalmente o Abre Alas e o Último Carro, né, que são obras-primas aí da escola ao longo do tempo. E o desejo, né, que a Gaviões voltou, né? Aí agora os outros que se preparem. A Tucuruvi também te destaca aqui como um aspecto visual bastante interessante. É, não tem nem como não falar, né? O uso dos materiais, o uso das cores, o uso desse carnaval mais artesanal, eu diria até que mais orgânico, em que as coisas geram algo, né? Não é algo que gera uma coisa, né? As coisas como um todo, num conjunto, geram um desfile. Eu acho que isso é muito visível, principalmente nas fantasias, né? Em especial no primeiro, no segundo setor. Eu acho que nessa abertura da escola, você tem várias soluções interessantes na estrutura, na montagem, no uso, né, de ou a parte de cima mais volumosa, ou a parte de baixo mais volumosa, ou as duas partes em conjunto dando volume, ou adereços que geram volume, adereços que se movimentam. Acho que isso deu um efeito mágico no desfile da Acadêmicos do Tucuruvi, assim como cada alegoria tendo uma forma, tendo uma experiência estética, né, muito distinta, muito diferente, no desfile que era difícil, porque é um artefato, e esse artefato não podia ser repetido a todo momento. Eu acho que conseguiram, né, o Nicolas e o Dione conseguiram dar a solução perfeita para que isso fosse resolvido. Cita aqui pelo lado exatamente do excesso, vamos dizer assim, de excesso mesmo, né? Excesso de informação, excesso de cores, mas que por algum motivo deu certo na pista, que é exatamente o estilo da Estrela do Terceiro Milênio, né, do Murilo, que fez um trabalho muito bonito. A fantasia individualmente, ela pode causar estranheza, mas em conjunto deu tudo muito certo, né? Essa explosão de cores contavam o desfile, as alegorias muito bem interessantes. Foi mais pelo lado do caricato, mas acho que é uma escolha da escola e isso, do meu ponto de vista, passa. E, e eram carros palcos, né? Com exceção do Abre-Alas, né? Quase todos os carros eram palcos. E quem brilhava eram exatamente os artistas, né? Ou os artistas do carnaval, os artistas da noite, ou os artistas perfumistas do mundo LGBT. E acho que é um desfile que conseguiu passar a estética, de certa forma, às vezes bastante rebuscada, bastante crítica, mas ao mesmo tempo conseguiu ser escrachado do deboche, da carnavalização. E isso é desfile de escola de samba, né? Então, parabéns ao Murilo, parabéns à escola, que por algum motivo deu certo, né? E esperamos que continue dando certo pelo resto do tempo. Cita aqui o trabalho incrível da Dom Bosco de Itaquera, um extremo bom gosto. É uma coisa assim, eu lembro desse desfile como se fosse hoje. É o desfile que eu mais gostei do ano. Não vou ficar aqui fazendo salão, não. Eu acho que é o desfile mais bonito. Eu acho que a Dom Bosco deveria ter subido. A gente sabe que aconteceram problemas, né? Inclusive a escola perdeu décimos, né? Por isso. Mas é um desfile incrível da Dom Bosco, do ponto de vista o melhor desfile da escola. Em termos visuais, em termos de fantasia, esse desfile é uma obra-prima. Cada fantasia era fácil de interpretar, cada fantasia tinha textura, cores, um uso muito bonito dos materiais, né? O simbolismo
de cada um dos elementos do ciclo, muito bem posto. Não ficou só no palhaço, né? Inclusive o palhaço só aparece praticamente no segundo carro, em algumas alas bastante assim, pontuais. E eu acho que isso é o que deu a riqueza estética e visual de ser uma grande obra-prima do Carnaval de São Paulo deste ano. Indo para o outro lado, mas acho que pelo lado da grandiosidade, que é uma marca da escola e também do carnavalesco, a Mocidade Unida da Moca, que fez uma apresentação um pouco mais séria, vamos dizer assim, entre aspas, na estética, né? Uma estética um pouco mais rústica em alguns momentos um pouco mais rebuscada, mas a todo momento mantendo a essência do homenageado, que era o Ailton Krenak, e isso ficou bastante visível, principalmente no trabalho de alegorias, né? O segundo carro, que é, de certa forma, uma estrutura do parte do Abre Alas do ano passado, mas que ganhou uma nova roupagem, né? Ganhou ali uma nova estrutura, ficou bastante bonito, principalmente esse segundo carro, que eu acho que é bastante interessante, e o último carro, né? Que é essa homenagem, né? Essa finalização do Ailton Krenak, ele na frente, todo esse simbolismo da floresta e da Academia Brasileira de Letras, né? E assim como as fantasias, né? Embora acho que o último setor perca um pouco de qualidade, o começo, o primeiro, o segundo setor, o começo, né, da escola é muito bem feito, então parabéns aí à escola como um todo. Vamos às comissão de frente da Barroca Zona Sul da Cris Brasil, uma comissão de frente que tinha ali os eguns, né, que eles caminhavam ali, né, os eguns, eles caminhavam, depois eles se transmutavam, né, eles recebiam aquela fumaça, né, de Ansan, como se eles fossem levados, né, reconduzidos para um novo destino. Eu acho que isso ficou muito bem feito, muito bonito, o uso do elemento cenográfico, do efeito, das luzes. Então, parabéns à comissão de frente da Barroca Zona Sul, que fez um trabalho bastante interessante. Quem também se ousou, né, ou se permitiu usar, foi exatamente a Mancha Verde, que tem como coreógrafos, né, uma dupla, o Wender e o Marcos. Um trabalho muito bem feito. Há bom tempo eles vêm fazendo boas apresentações da Mancha Verde, mas agora tiveram um grande tripé, foi muito bem utilizado. Eu acho que a escola se ousou, né, se permitiu usar. Eu acho que isso é válido. Parabéns a toda a equipe, né, que compôs aí a comissão de frente da Mancha Verde. Cito aqui também a comissão de frente da Gaviões da Fiel, comissão de frente feita pela Helena Figueira, do ponto de vista grande, comissão de frente no grupo especial, vários tempos ali de coreografia, muito complexa, muito ágil, né, o uso das máscaras, esse mistério, né, você tem lá a entidade que desce, depois ela sobe, você fica se questionando, aquele Exu com fogo. Então, muitos elementos e todos deram certo. Né? Acho que estão parabéns à escola, uma coreografia complexa. Foge, inclusive, dos padrões da Gaviões da Fiel. Né? Então, a escola se permitindo, né? a ter uma outra identidade, a ter uma outra possibilidade, né? de chegar ao carnaval. E isso é muito importante. Já no campo da segurança, né, o Regis Tadeu, o Regis Santos, que novamente faz um trabalho muito bonito na Estrela do Terceiro Milênio. Se na Gaviões você tem várias coreografias ao longo da pista, aqui você tem a mesma coreografia sendo repetida continuamente em cima de um tripé, que pode parecer fácil, mas também é muito mais difícil, né? Porque se você erra, você perde o tempo e aí você vai virando uma bola de neve que às vezes vai ser difícil de ser consertado. E acho que isso foi muito bem feito. Parabéns à escola. A apresentação que tinha ali o início, meio e fim, né? Contando muito bem o enredo, e isso gerou uma fácil comunicação com todo o público. Então, parabéns à escola como um todo. Uma das grandes comissões de frente deste ano está no grupo de acesso da Sabrina Cassimiro, lá da Mocidade Unida da Moca, esse elemento da pedra, né, como se fosse um elemento de estátua, né, mas ao mesmo tempo não é, esse orgânico, né, essa dramatização também, um uso inteligente do tripé, talvez, não sei se não sei se era necessário ser desse tamanho, mas aí foi uma escolha talvez da escola, né, do grupo, da coreografia, mas uma boa apresentação da escola como um todo, então parabéns aí à Mocidade Unida da Moca. Encerrando aqui no campo de comissões de frente,
O Edgar Júnior, que coreografou a comissão de frente da Independente Tricolor, fez um trabalho muito competente neste ano, né? Sem tripé, apenas elementos de mão que foram acompanhando, né, o grupo durante a pista e remeteu, né, os carnavais lá do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando a gente tinha esses grandes elementos, né, esses grandes tuxauas que andavam na pista. Talvez poderia voltar, né? Poderia ser tendência aí, mas com certeza isso não vai acontecer. No campo do conjunto, destaca aqui a Rosa de Ouro, uma apresentação impecável, né, de todos os quesitos. Tudo foi muito bem conjugado. Isso, com certeza, né, ficou refletido na pista, porque a escola foi campeã, né? Então, nesse sentido, parabéns à escola, né, que teve um conjunto, né, todos os quesitos, né, tanto musical, dança e a parte visual, conjugou muito bem e fez uma apresentação inesquecível. No campo, ali da Zona Norte, a gente tem a Mocidade Alegre, que eu acho que é, no ponto de vista, embora muitas pessoas vão me criticar agora, é o melhor desfile do ano. Eu gosto muito, acho extremamente importante o que a Tucuruvi fez, poderia facilmente ser campeã, mas eu acho que, do meu ponto de vista, o desfile que mais me deixou assim extremamente assim admirado foi o desfile da Mocidade Alegre, e muito por esse conjunto. Eu sei que a escola teve seus problemas de evolução, mas acho que se não fosse aquilo, a escola facilmente teria sido tricampeã, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que pelo conjunto, né? Acho que tudo na Mocidade Alegre dá certo e é uma consequência, né, de décadas, né, da escola nesse sentido. Outra escola que prisou pelo conjunto foi exatamente a Gaviões da Fiel, uma apresentação impecável da escola. Todos os elementos também deram muito certo. Visual, dança, musical. Eu acho que, percebam, né? Todas essas escolas que a gente está destacando aqui têm grandes enredos, né? E não é à toa, né? Um grande enredo gera um grande samba, que vai gerar uma bela fantasia, que vai gerar uma bela comissão de frente. Então é consequência, né? Esperamos que São Paulo caia na real quanto a isso. E a Tucuruvi, aqui no grupo especial, é uma outra escola que eu acho que o conjunto é muito bem feito. Talvez o grande desfile, esteticamente falando, poderia facilmente ser campeão também. Acho que Mocidade do Tucuruvi e a Rosa são os grandes desfiles desse ano no Carnaval de São Paulo. E a Tucuruvi fez, né, como já disse aqui várias vezes, né, inclusive a gente tem um podcast exclusivo do desfile da Tucuruvi, desfile impecável, do início ao fim, o conjunto não foge nesse sentido. Já no acesso, cito aqui exatamente a Mocidade Unida da Moca, que eu acho que consigo acertar o tom, e eu acho que ficou visível no começo, no meio e no fim do desfile, durante a apuração, embora teve, né, toda aquela emoção durante o processo da apuração. E eu cito aqui também a Dom Bosco de Itaquera, né, que eu acho que fez um conjunto muito bom, bastante carnavalizado, e eu acho que é isso que importa. Muita gente pode estar se perguntando, né, por que você não está citando a Tom Maior no acesso? Porque o desfile da Tom Maior não me toca, não sei porquê, não é um desfile que artisticamente falando, me dá uma emoção, acho que ele é bonito, mereceu subir, mas eu particularmente não me toco o desfile. Acho que o desfile da Dom Bosco e da Mocidade Unida da Moca me tocam mais nesse sentido. Vamos então para a parte final, que são os destaques individuais. Eu acho que a Roda de Ouro se destaca exatamente por esse tom Tiradentes do desfile. A Roda de Ouro se lava assim na Tiradentes, tá, gente? É cafona, é brega, é muita coisa acontecendo, mas essa é a Rosa de Ouro. Essa Rosa de Ouro que deveria sempre desfilar, essa Rosa de Ouro que preza pelo chique, e o chique da Rosa de Ouro é brega, e brega não é um sentido negativo, é um sentido positivo. É uma coisa brega que é da escola, é o azul e rosa, é essa nostalgia que a escola provoca, e eu acho que é isso que a Rosa de Ouro perdeu nos últimos anos, e ela resgata nesse desfile, e tinha uma cara de Tiradentes desde o começo, desde a abertura, é uma coisa incrível, e é uma sensação, não, é um misto de sensações que eu acho que fizeram a Rosa de Ouro ser campeã, além de outros motivos. Cita aqui também, como eu já disse, né, repetindo só para reforçar, né, a tradição rítmica da camisa verde e branco,
com as suas vozes extremamente funcionais. Então, parabéns a todo o grupo que coordena a Camisa Verde e Branco no aspecto musical, em especial o Jason Ferro, que é o mestre de bateria. Cita aqui também no que eu acho que é o grande desfile do ano, embora ficou eclipsado e com justiça, né, pelo título e pela Tucuruvi nesse sentido, mas eu acho que a Mocidade Alegre merece sim ser elogiada, acho que é o melhor desfile no geral dos quesitos. A gente sabe que a escola correu, a gente sabe que a escola teve os problemas, mas eu acho que, do meu ponto de vista, isso é totalmente relevado. Eu acho que é um desfile impecável. Se a Mocidade desfilasse com esse desfile em qualquer ano, sem os erros que ela teve, ela seria campeã facilmente. Inclusive, seria campeã de desfiles que ela já ganhou. Então, nesse sentido, parabéns à escola, à estreia do Caio e a todo o grupo, né, que compõe a Mocidade Alegre. A Gaviões Fiel, eu acho que a Gaviões Fiel voltou a ser a Gaviões Fiel que tem um estilo muito próprio, que é esse estilo, vamos dizer assim, de entrar e esquecer o que está em volta, de Sila para ela. Eu acho que é isso que faltava. Acho que a Gaviões queria agradar muito os outros, mas a partir do momento que ela começou a se agradar, eu acho que ela começou a fazer o que ela sempre foi muito boa, que é defender quesitos, né? E os seus quesitos, né? Casais, comissões de frente, visual e bateria e samba. Esse é o pentágono, né, que sustenta a Gaviões da Fiel e sempre sustentou, porque a Gaviões da Fiel é uma escola de comunidade, né? Embora muitos não percebam, mas ela é. Eu acho que nesse sentido, aquela Gaviões do final dos anos 90, aquela potência, eu percebo que voltou. E agora, as outras escolas que se preparem, porque eu acho que a escola encontrou o rumo dela que se perdeu lá em 2013, né? E retornou, né? Voltou. Então, parabéns aí a todo o grupo, né, que coordena a Gaviões da Fiel em todos os quesitos, né? Porque eu acho que essa é a Gaviões que eu estudei, que eu acreditava, que sempre acredito que é uma pioneira do Carnaval de São Paulo, e eu vejo o retorno da Gaviões. Então, parabéns aí à escola como um todo. A Tucuruvi, né? Não preciso nem falar, um grande desfile do ano, né? Pela narrativa estética, né? Pela essa textura narrativa do desfile, um desfile muito bonito, um desfile poético, né? Onírico. Esse desfile deveria virar peça de museu, né? Se a gente fosse uma cidade mais voltada para o artístico, de fato, né? Não para o artístico midiático, né? E da selfie. Se a gente fosse uma cidade artística, esse desfile viraria uma instalação artística. Fica aí, né, esse puxão de orelha aí, na escola, né, até mesmo na liga, né, talvez ter uma exposição dos desfiles seria bem interessante, mas esse desfile mereceria só uma exposição dele, né, porque isso é uma obra-prima, e eu coloco aqui textura narrativa, porque todos os elementos do desfile têm uma característica própria, né, e uma originalidade. E isso é uma narrativa, né? O fio, a fitinha que está ali é uma narrativa, o estandarte que está ali é uma narrativa, porque o desfile inteiro é uma grande poesia. Então, parabéns aí a toda a escola que fez esse processo. A Estrela do Terceiro Milênio destaca aqui pela ousadia, né? O tema é um tema espinhoso, num país extremamente conservador, extremamente homofóbico, e a escola desenvolveu um desfile com respeito, com bastante dignidade e com uma clareza, né? Eu acho que isso ficou bastante claro, né? Ficou nítido. A escola poderia facilmente ficar entre as 5 primeiras. Não ficou, mas fica aí para o futuro, talvez. E acho que a expressão, né? Assim, a leveza do Milton Cunha, por exemplo, de Cilanda, que é uma pessoa extremamente, embora não pareça, uma pessoa extremamente reservada nesse sentido, mostra que a escola respeitou e levou muito bem o tema para a pista, né? Então, parabéns a Estrela do Terceiro Milênio. Destaco aqui a Vai Vai, não pelo desfile, né? Porque eu acho que o desfile é um desfile a ser esquecido, mas eu acho que pelo Renato e a Fabiola, né? Um casal histórico do Carnaval de São Paulo, o único casal tetracampeão seguido. Nenhum casal conseguiu fazer isso, e arrisco dizer que nenhum casal vai conseguir fazer isso. Além do tetracampeonato, eles têm outros títulos pela Vai Vai. Estavam na escola nesse momento de reconstrução, né, dessa segunda, né, segundo momento de queda da escola, e eu acho que eles são um pilar dessa Vai Vai,
que não voltou, acho que ainda por completo, acho que tem muita coisa ainda a ser melhorada, mas eu acho que a despedida deles é uma despedida de um dos grandes carnavais, de um dos grandes casais de Mestre Célio Porto-Bandeira de São Paulo, um símbolo da Vai-Vai, um símbolo de Cile, né, do ser casal em São Paulo. Eles tiveram alguns problemas nesse ano, mas eu não vou ficar aqui falando disso, vou falar exatamente do passado e do legado que eles deixam. Acho que, acima de tudo, quando um casal se despede, não é só a dupla, né, que vai embora, né? É parte da escola, e não é qualquer parte da escola, é a parte mais importante, é a pessoa que ostenta o símbolo mais importante e a pessoa que guarda esse símbolo mais importante. Então, quando um casal se despede, né, ou se aposenta, vamos dizer assim, a gente se aposenta também junto. Então, fica aqui nossos desejos de bom futuro para os dois. Não sabemos se eles vão voltar ou se eles vão, né, ter outros cargos, mas o agradecimento acima de tudo, né? Tudo que eles fizeram por Quinzito, tudo que eles fizeram pro Vai Vai, tudo que eles fizeram pro Carnaval brasileiro, né? Então fica aí os desejos de bom futuro e o que fica pra gente é a memória, né? Dos tempos bons, dos tempos ruins, mas principalmente dos títulos, das grandes apresentações dos dois no Carnaval de São Paulo. No acesso, embora a escola tenha sido rebaixada, gostei muito de Círio da São Lucas, uma escola que não tem o mesmo orçamento das outras escolas do grupo, não tem o mesmo tipo de visibilidade, mas a escola desfilou certinha, né? Carros bem postos, fantasias bem interessantes, comissão de frente interessante, samba interessante, carro de som bem afinado, bateria bem afinada. Claramente, os problemas e os erros acontecem, mas para o que a São Lucas poderia fazer, a escola fez, entregou. Né? Eu gosto de analisar carnaval pelo que uma escola pode apresentar. Eu acho que a São Lucas apresentou beirando 100% do que ela podia. E eu acho que isso é digno, isso é justo. Então acho que todo o componente da São Lucas, toda a direção, todo o grupo artístico tem que ser orgulhado do que fez, tá? E nesse sentido, talvez no futuro a escola volte, esperamos que sim, mas acho que isso serve de aprendizado, inclusive, para os próximos anos a escola vir ainda mais organizada, talvez até mais com recursos, né? E assim poder trilhar, né, novos rumos e voltar ao grupo especial. A Mocidade de Nilo da Moca, que depois de tanto tempo de bater na tecla, de tentar todos os tipos possíveis de Siri, todas as pessoas possíveis de Siri, eu acho que enfim, né, encontrou o melhor jeito de desfilar, a melhor organização. Foram tantas tentativas e surgiu ali a oportunidade da escola desfilar pela primeira vez em grupo especial. Fica aí o parabéns para toda a escola, para todo o corpo de direção, o corpo artístico da agremiação, e o desejo que a escola mantenha, né, esse aspecto identitário que é muito forte da escola, e essa preocupação artística, né, que é muito comum, é muito presente nos últimos anos da Mocidade da Moca, mas que a gente espera, né, que se mantenha, mesmo com as dificuldades que é essa proposta, né, dentro do Carnaval de São Paulo. E por fim, né, eu acho que, do meu ponto de vista, o grande desfile do grupo de acesso é o desfile que mais me agrada, é um desfile que é emotivo, bastante emocionante, e é um desfile que é carnavalesco, né? É a carnavalização, né, no eixo, no desenvolvimento, nas cores, nas estruturas, e é uma apresentação impecável da Dom Bosco. Acho que a escola tem que seguir por esse ritmo, por esse caminho, vamos dizer assim, de se abrir mais mesmo, né, de ter mais propostas culturais. E o Fábio, né, que vai continuar na escola, também aí continuar mantendo, né? E a Dom Bosco poderia facilmente ter subido. Eu acho que o mais justo, no meu ponto de vista, era a Dom Bosco em uma cidade da Moca, mas aí não é a minha não sou eu que ponho isso daqui, não, mas acho que foram os grandes desfiles deste ano. Um dos grandes desfiles do Carnaval de São Paulo, que em 2025 fez uma apresentação muito interessante. Passamos aqui a régua do Carnaval de São Paulo em 2025, não falamos mais dele. A gente vai mencionar, óbvio, dele, mas é a última vez que a gente fala do que aconteceu em 2025. Eu acho que pelo número, né, pelo montante de coisas que tivemos aqui, a gente teve uma mudança, pelo menos conceitual, em algumas escolas, como a gente viu nos enredos, e até mesmo no visual. Algumas escolas tentaram, outras conseguiram, outras não.
Mas fica aí o desejo de parabéns a todas as pessoas do barracão, gente que cola galão, gente que faz, trabalha com ferro, com madeira, com isopor, com fibra de vidro, pessoa que está ali na bateria, né, apertando o parafuso, pessoal que trabalha também em específico, né, com a fantasia de casais, né, a gente sabe que tem vários ateliês em São Paulo e até mesmo no Rio de Janeiro que fazem essas peças, todo o pessoal que cuida da evolução, da harmonia das escolas, todas as pessoas que cuidam do carro de som, né, da parte musical, todo mundo que participou nas 14 escolas do grupo especial e das 8 do grupo de acesso, parabéns a todos, porque vocês são os artistas, né? O presidente está ali canetando, ele é ali que manda, mas quem manda mesmo na festa é o componente. Não é o presidente da liga, não é o presidente da escola de samba. O protagonista sempre tem que ser você que está nos ouvindo, você que vai talvez um dia desfilar. Então, carnaval é arte. E o carnaval é arte porque existem pessoas e essas pessoas até hoje acreditam que é possível fazer carnaval de escola de samba. Enquanto isso acontecer, enquanto essas pessoas estiverem também dispostas, estaremos aqui sempre enaltecendo a arte do Carnaval de São Paulo, que existe, embora muitos não acreditem, né? Mas é basicamente isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente vai falar da arte caiçara de carnaval, né? Que é a arte do Carnaval de Santos. Então a gente vai especificamente falar dos desfiles, né? Dos grandes destaques do Carnaval da cidade aqui da Baixada Santista. Não deixe de seguir os Sambistas de Pressão nas suas redes sociais. Não deixe de acompanhar também o nosso podcast nas plataformas de áudio. Não deixe de curtir. Se você está no Spotify, você viu pela primeira vez também nós em vídeo. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Não esqueçam e nunca deixe de sambar.